A vitória que Ele nos alcançou é fruto de um profundo amor e de uma doação inigualável. Hoje nós celebramos esta Páscoa temporã para aqui refletirmos a razão de ser das nossas vidas, o grande amor de Deus. A vitória que nós temos na nossa vida é fruto do amor de Deus, não de uma imposição divina, de uma determinação que Ele realmente poderia ter pela sua soberania, mas Ele optou pelo caminho do amor. Elementos surpresa. Portanto, nós também somos instados a surpreender em nossa sociedade, com um comportamento distinto, capaz de moldar uma nova ordem a partir de valores absolutamente duráveis, permanentes, que não são modismos, que não acontecem num determinado tempo da civilização, mas acabam se desgastando. O mal, pela sua própria natureza, ele será por fim debelado, mas o bem prevalecerá. Portanto, não tenhamos qualquer dificuldade diante de um quadro que se nos apresenta bastante triste, tétrico, em que se faz a apologia da falta de ética, dos desmandos, do mal. Tenhamos a coragem de surpreender, tenhamos a determinação de, evidentemente, fazermos a diferença, de sermos luzeiros deste mundo, neste mundo tenebroso. Mas a segunda estratégia que eu gostaria de levantar, neste objetivo, neste caminho da vitória, eu a chamaria de ir às últimas consequências. Aquilo que está sendo proposto, fazer uma diferença, surpreender aquilo que está acontecendo em nosso meio através de uma atitude, de um modo de viver absolutamente diferente, muitas vezes precisa ser levado às últimas consequências. Foi isso que Jesus propôs no versículo 20. Se o teu inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome, deixa ele morrer de inanição, deixa ele ser abatido de tanta fraqueza física, que aí você ganha a guerra. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, não deixe ele desfalecer. Não parece ser muito prudente, não parece ser uma estratégia militar que figure no manual que estas forças armadas aprendem, mas esse manual da vida, esse manual divino assim propõe. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, não deixe ele ficar sequioso, não deixe ele ficar no estio, não deixe ele se abater por não ter mais líquidos no seu corpo, dá-lhe de beber. Quem der um único copo d'água vai estar ganhando um galardão, assim propõe a palavra de Deus. Meus queridos, é radical, é ir às últimas consequências. O que Paulo está dizendo aqui, o sábio no livro dos Provérbios já havia dito, capítulo 25, versículos 21 e 22. Se o teu inimigo, quem é o inimigo afinal de contas? Talvez nós ficássemos imaginando, principalmente agora no ritmo de Copa, que o inimigo é justamente o nosso próximo, a Costa do Marfim, domingo, que promete dar trabalho para o Brasil, né? E a gente já fica pensando quais serão os inimigos das outras fases, principalmente os hermanos que estão aqui à nossa volta, né? As preocupações com o que virá pela frente. Mas a gente não precisa ir tão longe, nem pensarmos como é próprio destas corporações aqui estarem protegendo as fronteiras da nossa pátria, a nossa condição de cidades e assim por diante. Mas Jesus disse assim: os inimigos do homem muitas vezes são os da sua própria casa. E com essa expressão Jesus quer encerrar uma ideia de que às vezes o inimigo está tão perto como se sugere um título de um filme, Dormindo com o Inimigo. O inimigo é o adversário, o inimigo é o concorrente, o inimigo é o competidor, o inimigo é aquele que disputa conosco um espaço, a progressão na carreira, algum objetivo econômico. O inimigo não precisa ser caracterizado como um estrangeiro cujo país declara guerra ao nosso. Infelizmente, o inimigo muitas vezes está ao nosso lado, no trabalho,
na escola, no lazer e em casa também. É dentro deste contexto que a palavra de Deus propõe, recomenda, determina. Se ele padece, se ele sofre, se ele precisa de você, vá na sua direção, ajude-o. Não se aproveite do contexto para então dar por encerrado a inimizade, terminando com ele definitivamente. Use talvez desse momento de fragilidade para terminar sim com a inimizade, fazendo a amizade, trazendo o mais próximo. O verso de número 17 termina dizendo assim: esforçai-vos por fazer bem desta natureza. Aliás, isto exige muita força, isso dá muito trabalho. Isto é algo que exige de nós uma força interior muito grande. Talvez ao ouvir esta expressão, ao sermos conduzidos pela palavra de Deus a refletirmos sobre o andar da nossa vida, já de imediato nós vamos desistir, nós vamos jogar a toalha, nós vamos dizer assim: ah, mas é porque o senhor não conhece a minha realidade, é porque o senhor é um pastor lá no estado do Paraná, lá em Curitiba, o senhor não conhece como é que é a nossa vida aqui em São Paulo. Ou então, se vocês quiserem levar a uma situação mais doméstica, o senhor está dizendo isso, mas o senhor não conhece com quem eu estou casado, quem são os meus filhos, quem são os meus vizinhos. Realmente não conheço. Até se tiver oportunidade será um privilégio para mim. O que eu conheço é o que a palavra de Deus diz: esforçai-vos. Aliás, é uma coisa que os senhores e as senhoras sabem fazer, é serem fortes. Mas não sejam fortes apenas na sua condição física. Sejam fortes espiritualmente, sejam fortes moralmente, sejam fortes nos seus valores. Tenham a capacidade de serem fortes na palavra de Deus. E de fato é preciso certa dose de ousadia para agir em conformidade com a palavra de Deus. E a ferramenta que está à nossa disposição para sermos ousados é muito simples: a oração. É por isso que Jesus disse assim: em relação ao teu inimigo, você não vai odiá-lo, você vai amá-lo. Aliás, vai fazer mais do que isso, vai amá-lo de maneira muito prática. Vai orar pelo que te persegue, vai interceder por ele. Talvez intercedendo primeiramente por você, intercedendo primeiramente pela sua condição tão limitada e finita, frágil para agir assim, pedindo o poder e a força de Deus para poder cumprir com a recomendação da palavra de Deus. Um dos grandes exemplos que a Bíblia nos deixa é o de Jó. O livro que leva o seu nome tem como pano de fundo um longo diálogo que ele estabelece com os seus amigos. E muitas vezes eu costumo dizer: quem tem amigos como esse não precisa de inimigo. E eles de certa forma se configuram nesta condição que a Bíblia nesta passagem nos propõe. Se o teu inimigo estiver te aborrecendo, estiver te cansando, estiver argumentando coisas que não procedem, dá pão para ele, dá água para ele, ora por ele. E lá no finalzinho do livro de Jó nós encontramos essa expressão: que Deus mudou a sorte, Deus mudou a história, Deus mudou a trajetória de Jó, que estava todo ferido, machucado, isolado, sem família, sem patrimônio. Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Será que sua sorte não está precisando de mudança e ela não há de vir justamente enquanto você estiver orando pelos seus inimigos? Leve isto em consideração.